conhecer, então, a modalidade presencial. Quando a gente fala da modalidade presencial, é muito importante a gente se atentar à linguagem que a gente utiliza com o nosso cliente. Então, é importante que essa linguagem seja uma linguagem adequada, que seja uma linguagem coloquial, de fácil acesso, de forma que você possa falar de forma clara e objetiva, sem muitas aí palavras que ele desconheça. Então, entenda o seu público. Isso não significa que você tenha que falar com gírias, que tenha que falar, às vezes, ali, muito parecido ao teu cliente, não é isso. Até gírias não é interessante utilizar, nem gírias, nem termos técnicos, mas ter uma linguagem clara e objetiva. Se você está falando com uma pessoa mais culta, ok você utilizar alguns termos, né, do nosso português que também sejam aí mais sofisticados. Mas se é uma pessoa mais simples, conversa de forma correta, mas de uma maneira mais coloquial, ok? Utilizar o tratamento adequado, então sempre falar aí senhor, senhora, ou chamar o nosso cliente, né, o seu cliente pelo nome, ok? Que é algo que é extremamente importante, todos nós gostamos de sermos chamados pelo nome. Tem toda uma identidade, fica extremamente personalizado esse atendimento. Então, se você, ao atender ali o cliente, anota o nome do cliente, né, num papelzinho ali, e chame ele pelo nome. Então, se chegou o seu Roberto na sua frente, escreve ali o nome Roberto e vai chamando ele pelo nome dele, chame de senhor, evite usar querido, querida ou outras terminologias, de forma que você dê aí apelidos ao seu cliente. Isso não é bacana, tá? Então, assim, utilizar uma linguagem realmente mais formal ali com o seu cliente. Termos técnicos, tomar cuidado. Caso a pessoa saiba, né, já seja ali da sua área, ok. Mas se ela não for, tomar bastante cuidado com termos técnicos, porque às vezes o teu cliente não vai entender nada do que você está falando. E isso vai criar um distanciamento entre vocês. Então, se atentar a este fato, certo? Então, como que alguém atende presencialmente? Então, ele prioriza a comunicação, prioriza a pessoa que está na frente. Então, estou atendendo presencialmente. Tocou o telefone, ao atender o telefone, né, pede licença primeiro ao seu cliente para atender o telefone, fala, o senhor me dá um segundinho para eu atender essa chamada, até porque se o telefone ficar tocando vai atrapalhar. Pegue o telefone, atenda ao telefone, né? Ao atender o telefone, seja educado, mas ao mesmo tempo seja breve com quem está ao telefone, perguntando se você pode retornar a ligação. Anote o recado e retorne depois, para que você não interrompa novamente o seu cliente, né? Transfira a ligação, né, o ramal, ou tire o ramal do gancho. Para quê? Né? É interessante que você transfira, tá? Para o seu cliente que você está atendendo não seja interrompido novamente, certo? Então, você transfere o ramal, passo esse ramal para a secretária para que ela possa, ou para a recepcionista, para que ela possa puxar suas ligações e avise-a que você está em atendimento, que não vai poder atender neste momento, para ela transferir ou anotar os recados. Essa é a maneira mais adequada para ser feito no atendimento presencial, caso o telefone toque. Ok? Então, está com a pessoa, né? Saiba interpretar o que a pessoa está querendo, analise a linguagem, não só a linguagem verbal do teu cliente, mas também a linguagem corporal do teu cliente. Personalizar o atendimento é você chamá-lo pelo nome, né? Então, ter um atendimento personalizado único ali para o teu cliente. Evitar o estereótipo, fazer alguma menção ao estereótipo da pessoa, ou fazer pré-julgamentos, certo? Sempre lembrando, às vezes o que você está vendo não é tudo que diz sobre o teu cliente. Muitas vezes ali o rótulo não está condizente com o potencial de poder de compra do teu cliente. Então, tome cuidado aí ao fazer algumas interpretações. Muito, muito cuidado com as interpretações. Então, não faça aí pré-julgamentos. Aprender a escutar, a escutativa é um dos 3 E's de super importância aqui no atendimento. Então, escute primeiro, não interrompa a fala do seu cliente, não deixe ele, né, afobado aí para falar. Então, transmita tranquilidade e se conecte, demonstre para ele que você está o ouvindo. Desenvolva a oratória, treine a oratória, melhore a sua dicção para que você possa atendê-lo da melhor maneira. Promover o interesse e empatia. Empatia, a gente também já conversou aqui um pouco sobre a importância da empatia.
é também um dos 3 Es do atendimento, né? Empatia, a escuta ativa e o encantamento, só para a gente recordar. Então, assim, se colocar no lugar da pessoa para que você possa fazer um atendimento bem personalizado, entendendo o momento e a situação do seu cliente. Local de trabalho. Local de trabalho é muito importante. Então, como que está o seu local de trabalho? Está limpo? Está organizado? O cliente ele vai olhar a sua mesa, vai olhar ao redor, como que você organizou ali os seus pertences. Então, é importante, né, não ter muita poluição visual mesmo. Então, deixar a mesa mais clean, mais limpa. Manter o celular no silencioso para que ligações pessoais sua ou de cliente mesmo não venham interromper o seu atendimento presencial. A respeito da coleta seletiva, né? Se vocês têm o hábito, então faça ali a distribuição correta da sua coleta. Cuidar do patrimônio da empresa. É o material que você tem à sua disposição. Então, cuide como se fosse seu, do telefone, da mesa, dos seus pertences ali, né, que são disponibilizados pela organização. E cuidado com o desperdício de papel, né, de clipes, enfim, de material de expediente. Então, tome bastante cuidado com isso, né, porque o cliente ele vai fazer todas essas interpretações também e diz muito sobre a sua própria imagem. Ao telefone, como que a gente faz atendimento ao telefone? Então, seja qual for a origem do negócio, a grande maioria dos fechamentos de venda começam por uma ligação ao telefone. Então, ao atender o telefone, não é uma arte tão simples assim, então a gente precisa ter trazer alguns pontos aqui em evidência, tá? Então, sempre converse com o cliente, mantenha sempre um sorriso, né, um tom de alegria ao conversar com o cliente, porque a nossa voz, ela trata muito sobre as nossas emoções. Então, se você não tá legal, ele vai perceber, se a tua voz está mais embargada, ele vai perceber. Então, a importância de você estar bem. Se você não está bem, transfira a ligação, deixe que outra pessoa atenda. Depois, quando você estiver melhor, aí você volta a atender ao telefone, certo? Então, assim, individualizar também a chamada, está falando só com a pessoa, não colocar a pessoa em espera, está falando com a pessoa, só um minutinho, por favor, aguarde um minutinho. E tem pessoas que quando atendem o telefone, nem falam alô nem nada, falam 1 minuto, por favor, e põe a pessoa ali para escutar a musiquinha e deixa na espera. Muito ruim isso, muitas vezes a pessoa vai desligar o telefone, porque você não sabe se a pessoa pode esperar. Então, tomar cuidado com isso. Atenda o telefone e converse com a pessoa que está na linha, certo? Então, identificar o cliente, confirmar suas necessidades, parafraseie, ó, então o senhor quis dizer isso, é isso que o senhor está precisando, correto? Mais alguma coisa? Anota, se ficar de dar o retorno, dê o retorno para o cliente. Então, chamar a atenção para a qualidade antes de discutir preços. Preço é a última coisa que a gente passa para o cliente. Então, primeiro você vai passar a qualidade, o que vai ser feito, né, o prazo, tudo certinho, para depois você trazer. Então, você já vai preparando ele para o orçamento que você vai fornecer. Então, é muito importante que o preço seja informado por último no atendimento ao cliente, principalmente por telefone. Então, ao atender o telefone, é muito importante, né? Como eu já mencionei, o tom de voz, ser calmo, você falar de forma clara, de forma objetiva, né? Escutar com atenção para ver se a pessoa realmente compreendeu o que você falou. O ritmo deve ser compassado, nem falar muito rápido, mas nem falar também muito pausado, que aí vai causando até sono para o interlocutor, né? Então é muito importante você manter aí um tom constante, certo? Reduzir bastante o tempo de espera, o máximo que você puder. Se for buscar uma informação, pede para aguardar, mas assim, bem rápido esse tempo de espera, porque é muito ruim a pessoa ficar esperando. Ter foco no seu cliente, não tá falando com o cliente no telefone, prestando atenção em outras coisas, ele vai perceber, ok? E sempre que você combinar retornar a ligação, retorne a ligação, anote, cumpra o prazo do retorno, isso é muito importante, porque você já vai ter uma relação de confiança com o seu cliente. Então, se ficou de retornar, vamos lá, retornar no prazo estabelecido. Então, sempre atender no primeiro toque, tá? Ninguém gosta de ficar esperando. Ao atender, né, você diga, não diga alô, diga o nome da empresa, então, no caso, né? Riveza, o seu nome, Riveza Tatiane, boa tarde. Riveza Tatiane, bom dia, certo? Você fala, então, o seu nome e depois fala a saudação.
tá? Então, assim, sempre procurando manter esse padrão, você falando o nome da empresa, falando o seu nome, e aí faça o cumprimento oportuno. Procure atender da melhor forma, atender a chamada, deixe de lado as outras atividades para que você dê foco, a gente já falou sobre isso. Não confie na memória, sempre anote, também já mencionamos aqui. E cuidado com a terminologia de termos técnicos, que a gente já comentou também, e com os apelidos ou assim gírias que você vai estar utilizando ao falar com o seu cliente. Evitar interrupções, interpretações bruscas, evite interromper quem o chama enquanto fala, por isso demonstra indelicadeza. Não deixe, não deixe que a chamada esperando, né? Ninguém gosta do famoso minutinho, por favor, a gente já conversou sobre isso também. Encerre a conversa cortesmente, então, homens dizem obrigado, mulheres dizem obrigada, por favor, as ordens, desculpa se aconteceu algum transtorno. Não fale com nada na boca, não fale com chiclete na boca, fica ruim a sua dicção e ele vai perceber. Fala claramente com um tom de voz natural, não fale muito depressa nem muito devagar e sempre mantendo aí a voz alegre, como já foi mencionado. Ligações comerciais devem terminar com a palavra de agradecimento, tá? Então, agradeça o seu cliente pela ligação. Não desligue antes do cliente, espere ele desligar primeiro. Se houver reclamação, escute a pessoa quando a queixa, e não está apenas desabafando, como está dando alguma informação, libertando-se de algumas ansiedades. Então, preste atenção, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa colocar tudo para fora. Aí seja solidário, não justifique, faça perguntas adequadas e acorde com ele um plano de ação para tratar a problemática do seu cliente. Chame sempre o cliente pelo nome ou de senhor e senhora, como eu já mencionei. Então, essas são algumas dicas importantes no atendimento ao telefone que a gente deve utilizar aqui no atendimento da nossa concessionária.